Eu sou a Audrey Moreira Roida e hoje eu vim contar uma história, uma outra história desse livro, Novas Histórias Antigas, que tem vários contos de vários lugares do mundo, organizados pela Rosiane Pamplona, com ilustrações de Andrea Ebert, editado pela editora Escarlate. Eu trouxe uma história desse livro. Esse livro tem ilustrações que são ilustrações da capa da história. Então, a história de hoje é o homem que venceu o medo, e a ilustração é essa daqui, ó. São potes, que parecem potes gregos. E vamos lá, essa história. Deixa eu ver se ela conta aqui de onde que é essa história, peraí. Porque às vezes ela conta a origem no final, peraí, vamos ver. Nesse caso, não. Histórias deste livro. Ah, tá aqui, ó. Árvore dos Desejos, Príncipe que Ninguém Queria. Ó. Ela conta que... que ela não conta a origem dessa especificamente. Mas vamos lá. Uma história dessas que são ancestrais e servem pra gente pensar sobre a vida hoje, amanhã e sempre. João Oleiro era um homem muito medroso. Morria de medo de doenças, de ladrões e até de fantasmas. Ele tinha muitas qualidades e gostava de trabalhar, fazendo com perfeição objetos de barro, mas paralisava-o o medo de não vender o que produzisse, o medo de ser roubado, o medo de ficar na miséria. De tanto medo, quase não saía de casa e evitava os amigos. Seus negócios, que já não iam lá muito bem, piores ficaram quando um outro oleiro instalou-se na cidade e roubou-lhe a pequena freguesia que lhe restava. João começou a fazer dívidas e aos poucos os fantasmas que temia passaram a tomar corpo na forma de credores que batiam à sua porta e o ameaçavam com a prisão. Desesperado, não vendo saída para os seus problemas, João Oleiro resolveu matar-se. Por que não? Pensou ele. A vida para mim não vale mais nada. Não tenho amigos, não tenho fregueses, não tenho dinheiro nem para comer. Está resolvido. Vou me matar. Assim que decidiu isso, João parou de se atormentar. Com a calma advinda do irremediável, ponderou que, já que aquele seria seu último ato, deveria fazê-lo muito bem feito. Como não fosse nada preguiçoso, resolveu primeiro fabricar um bom caixão para si mesmo. Lembrou-se de ter visto um velho barco abandonado na beira do rio e, à noite, tomando cuidado para não ser visto, foi buscá-lo. Em casa, cortou a madeira, passou o dia todo lixando, martelando, pintando. Já era tarde quando o caixão ficou pronto. Muito bem acabado, parecia a obra de um mestre. Satisfeito consigo mesmo, João resolveu comemorar. Esquecendo que já ninguém lhe vendia fiado, entrou na taberna e pediu, todo cheio de si, uma caneca de cerveja. O taberneiro, diante daquela pose confiante, não ousou em recusar, porém ficou intrigado. Um homem naquela situação miserável, rindo à toa. Aí tem coisa, pensou. Um dos empregados da taberna lembrou-se de tê-lo visto em atitude suspeita lá perto do rio. Talvez tenha encontrado um tesouro, arriscou-se o patrão. João bebeu sua cerveja e voltou para casa. Muito contente, dormiu uma noite cheia de sonhos agradáveis. Na manhã seguinte, acordou sentindo-se muito bem. Abriu as janelas de sua casa, deixou o sol entrar e decidiu que poderia conceder-se mais 3 dias de prazo antes de matar-se, pois queria aproveitar aquela sensação de bem-estar. E como se o coração tivesse leve, pegou um pouco de barro e pôs-se a modelar tudo que lhe vinha à imaginação, sem medo de censuras. Trabalhou com gosto e no fim do dia admirou com orgulho a sua produção. Vasos e potes lindos, originais, verdadeiras obras-primas. Satisfeito, novamente João foi à cidade comemorar, mal cabendo em si de felicidade. Seus amigos, estranhando aquela atitude, resolveram no dia seguinte dar uma espiada na sua casa. E lá dentro viram João, que trabalhava assoviando, rodeado de belíssimas peças de barro. Um
dos amigos resolveu entrar e ofereceu um bom dinheiro por 2 vasos. Outros logo o imitaram e assim ele foi vendendo tudo o que produzia. No fim daqueles 3 dias, João resolveu se permitir mais um prazo. Afinal, pensou, sou eu que vou morrer mesmo, posso marcar o dia que quiser. Além disso, estou cheio de encomendas e não quero decepcionar os amigos. Mais uma semana seria bom, determinou. E continuou trabalhando feliz, criando arrojadas peças. Não demorou que seus objetos de barro ganhassem fama. O outro oleiro, seu concorrente, não conseguiu segurar sua freguesia. Todos só falavam nos inigualáveis vasos de João. De bem com a vida, é claro que João não pensou mais em morrer, né? Adiou indefinidamente aquela ideia e tratou de aproveitar sua sorte. Foi ficando rico, pagou suas dívidas, casou com uma boa moça e construiu para eles uma bela casa. No fundo da casa, guardou o caixão que fabricara naquele dia de desespero, num quartinho fechado a 7 chaves. A todos ele dizia que ali estava encerrado o segredo da sua prosperidade. Só muitos anos mais tarde, depois de uma vida longa e venturosa, morreu João Oleiro. Abrindo o quarto secreto, seus netos descobriram que o único segredo da felicidade daquele homem foi ter sabido um dia enterrar o seu medo. Ai, gente, juro, esse conto hoje até me emociona. Escolher os contos assim, como eu tô escolhendo, no dia assim, né, no dia que eu faço o vídeo, tá sendo uma coisa meio... Como é que chama isso? Um negócio meio oracular, sabe? Hoje eu vou continuar com esse daqui, ó, que eu tô nas últimas carreiras aqui. Tá sendo meio oracular, assim. Eu pego uma história que é a que eu precisava ouvir, sabe? No dia. E, bom, o que comentar dessa história, né, gente? Uma história muito interessante sobre como a gente fica focado no medo. De novo, né? Ontem não, eu não sei se foi ontem ou foi o último dia. Qual foi o dia que saiu também uma história sobre focar na solução, né? E não ficar preso no medo, assim, né? E aí eu acho que eu precisava muito ouvir essas histórias de como a gente... bom, é um humano, né? Ter medo não é esse o ponto, né? Não é uma coisa de, ai, não sinta medo, ai, vai com o flow. Tudo bem, vai com o flow até que, né? Vai, o fluxo da coisa faz sentido, mas assim, não ter medo não é uma hipótese, né? Não é uma, como é que chama isso? Não é uma possibilidade a gente excluir o nosso medo, né? Mas quando a gente solta a mão do medo, sabe? Quando a gente solta como o João Oleiro fez, né? Quando a gente relaxa em relação a isso e só faz aquilo que precisa ser feito, parece que as coisas fluem, né? A vida flui, enfim, as coisas caminham, né? E eu acho que é isso, a gente, de novo, né? Uma história que ela se comunica com qualquer momento da história, com qualquer pessoa. Todo mundo já teve medo e já paralisou por algum medo. E se isso não aconteceu, talvez vá acontecer e talvez aconteceu com alguém ao seu lado e você não percebeu, né? E aí o convite fica para você perceber que às vezes a pessoa do seu lado tá com medo, tá paralisada de medo, ela tá girando em volta do próprio rabo, porque ela não consegue pensar numa solução e de repente ela só larga a mão, assim, ela só deixa a coisa acontecer, né? Ela só faz aquilo que ela precisava fazer, ela só faz aquilo que ela precisava fazer bem, né? E eu acho que essa história, assim, de você
largar, você é uma sensação muito interessante essa, assim, né? De que na medida em que ele solta, solta e vai fazer o que ele sabe fazer bem, a vida retoma, né? A vida volta, a vida se refaz, assim, né? Então, eu acho muito interessante pensar que, mais uma vez, a gente está diante de uma história que nos ensina sobre como lidar com a vida, nos ensina como lidar com o medo, que é uma coisa fundamentalmente humana, né? Quer dizer, fundamentalmente humana e dos animais, assim, né? Os animais têm medo também, né? Mas é um medo diferente, né? A gente projeta o medo no futuro, né? A gente fica, enfim, a gente fica ansioso com coisas que a gente não conhece, não sabe, né? E é isso, gente. A reflexão de hoje é isso. Eu fiquei até um pouco emocionada, assim, com essa história ter saído hoje. Eu acho que tem muito a ver com o momento que eu tô passando. E espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito ter saído essa história hoje. E na próxima vamos ver que história, o que o oráculo das histórias nos traz, né? Espero que essa história tenha feito sentido para você hoje, quando você viu. E até a próxima. O clássico, vamos ver se hoje vai funcionar. De cara, não sei.